estamos aqui na Praia Grande, Instituto Projeto Neymar Júnior, Jardim Glória. Já convido você que está aí assistindo ao nosso canal, no Poder da Inclusão, Instituto Neymar Júnior pode incluir INJR. Esse é o mais novo canal de comunicação do Instituto Projeto Neymar Júnior. Então, já vai dando aí o seu like, vai compartilhando esses conteúdos, porque é muito importante para que mais pessoas saibam o que se passa aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior. E hoje, no nosso episódio inaugural, já que você teve acesso aí nos últimos dias ao conteúdo divulgado sobre essa nova plataforma, sobre esse novo canal, nada mais, nada menos do que Neymar da Silva Santos, o criador, o idealizador do Instituto Projeto Neymar Júnior, para contar nesse episódio inaugural, o primeiro episódio. Seu Neymar, Neymar pai. Bom estar aqui, bom falar com vocês, bom falar com você, Altamiro. Então a gente vai começar uma linha de editorial produzida por você, que eu estou sabendo que você é um cara que está encabeçando isso. Vamos começar nessa edição, falar daquilo que a gente entende, de como nós pensamos ao longo desses anos, como chegamos até aqui hoje. Excelente. Então, pessoal, olha só, nós estamos aqui no município de Praia Grande, pertinho de São Paulo. É um município relativamente novo, né? Um pouco mais aí de 50 anos. E é isso que eu queria te perguntar, Neymar. Eu queria te perguntar, assim, das tuas memórias de infância da Praia Grande. Por que eu vou te perguntar isso? Porque nós estamos completando exatamente 11 anos de portas abertas do Instituto Projeto Neymar Júnior. E eu quero depois fazer uma conexão dessas tuas lembranças que você tem da tua infância na Praia Grande, do que você lembra, principalmente aqui do Glória, essa região que você conhece tão bem, para a gente chegar nos dias atuais. Como era o Neymar na infância, adolescência aqui na Praia Grande? Olha, faz muito tempo isso. Se você trazer para a memória todo esse tempo aqui, eu sou originário da Baixada Santista, né? Eu nasci em Santos, mas morei em São Vicente também e morei na Praia Grande. Eu já chego na Praia Grande aqui adulto, mas eu vivi a infância dos meus filhos aqui, né? Então, quando Você nasceu na Praia Grande? Nasci em Santos. Nasceu em Santos. Nasci em Santos. Neymar pai, o Caiçara. Sou caiçara. Vivi em São Vicente e também residi na Praia Grande, mas já adulto, já com a minha família, já com meus filhos. Meus filhos tiveram a infância aqui na Praia Grande, né? Principalmente o Neymar e a Rafaela. Principalmente nessa região onde está o Instituto Neymar Júnior, né? Então, quando a gente chegou aqui, com a minha família aqui, meus filhos, aqui onde nós estamos, o Instituto Neymar Júnior era um grêmio, né? Era um campo de futebol aqui. E ainda as ruas eram sem calçamento, a Praia Grande estava em desenvolvimento ainda. Saneamento básico. Saneamento básico não existia. E com a chegada do Instituto teve uma evolução rápida, sabe? O Instituto também, ele não só trouxe para a região, mas para esse bairro aqui, a infraestrutura que também começou a chegar, né? Como é que as crianças, né? Você já que chegou adulto, mas talvez as crianças tenham sido mais afetadas por aquela cultura de rua que eu e você tivemos na nossa época. Sim. A gente brincava muito na rua, né? Então, como é que era o Neymar criança aqui, a Rafaela, assim, com a vizinhança, assim? Como é que era isso, cara? Olha, você sabe que a facilidade que as crianças tinham antigamente, apesar que é uma memória curta, né? Nós estamos falando de 10 anos atrás. As crianças se divertiam nas ruas, né? O Neymar, principalmente, jogava futebol nas ruas aqui do bairro. E com seus amigos. A Rafaela também estava no colégios próximos. Mas a nossa cultura que a gente teve como criança para essas atividades lúdicas já não era possível, né? Hoje nós vivemos numa sociedade onde essa atividade lúdica que a gente criava mesmo como criança, de subir em árvore, se divertir e de forma natural, né? A gente criava os nossos brinquedos
isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? Essa eu acho que é a maior importância que nós temos dentro da instituição, trazer isso resgatar esse poder de inclusão que tem a vizinhança, que tem a rua, isso, né? Aquela da nossa época que a gente brincava a rua de cima com a rua de baixo, o colégio mais próximo, As sabe? pessoas confundem às vezes o Instituto Neymar Júnior como se fosse uma futebol só, né? E não é isso, né? Na verdade, nós somos um complexo desportivo aqui, de todas as atividades, até lúdica, desportiva, sociais, entendeu? Ainda entramos também no ambiente de saúde. Isso traz para toda a comunidade, para a região, um desenvolvimento, acho que gigantesco, né? A gente pode perceber isso ao longo dos anos, né? Ao longo desses 11 anos, o quanto a gente ativou a sociedade, o quanto a gente conseguiu entregar, não só para as crianças que a gente viu, né? Acontecer aqui, trazendo eles para uma sociedade hoje eles já adultos, né? Eu acho que a gente importante. contribuiu de uma forma bem positiva. E ainda estamos contribuindo, né? Porque o Instituto não tem mais como abrir mão dessa caminhada, né? Exato. Eu acompanho muito de perto a tua jornada aí. Nós nos conhecemos ali em 2010 e eu queria que você falasse. Você comentou muito certeiramente sobre essa questão do poder da inclusão, né? Que é a sociabilização, do convívio com o bairro, do convívio com os vizinhos, de você se integrar. E o Instituto ele cumpre bem esse papel, que é manter esse elo de conexão, unindo crianças aqui, jovens, adolescentes e suas famílias de diversos bairros, de diversas escolas, papel que era até então feito pela essa integração na rua, né? Me fala assim, eu lembro bem quando a gente se conheceu, como é que isso floresceu na tua cabeça para você pensar, não só estar pensando na tua família, mas eu lembro que em 2010 vocês não tinham ainda assim um poder econômico principalmente, nem tanta influência social como o Neymar tem hoje, mas já naquele momento floresceu dentro de você o desejo de ajudar a comunidade. Como é que floresceu isso dentro de ti, cara? Cara, Altamiro, eu vou falar um negócio para você. Nós somos fruto dessa sociedade aqui, desse bairro aqui. Eu e minha família, quando nós chegamos aqui, eu senti a dificuldade de entregar para os meus filhos essa facilidade lúdica que eu tinha de encontrar na rua um ambiente saudável para eu poder, atingir realmente uma maturidade suficiente, né? De incluir. A gente se incluía, né? Na nossa época, quando a gente se incluía em qualquer situação, né? A gente ia para a rua, quando saía de casa falando com nossos pais, eu vou brincar. Realmente a gente ia brincar e a gente se incluía nas atividades que estavam feitas ali. Se era alguém jogando futebol, se era brincadeira de uma lúdica, a gente estava esconde, qualquer coisa. A gente se incluía naquele momento. Quando eu percebi que meus filhos não tiveram essas oportunidades, não só o Neymar, que já era um pouquinho mais velho, mas a minha filha também, a Rafaela, eu comecei a procurar caminhos para que eles pudessem se encontrar, né? Não só dentro de casa, não só num ambiente onde eles pudessem, tudo bem, era seguro o ambiente se ficar dentro de casa, mas eles têm as suas experiências, né? E eu tinha, quando eu fiz a faculdade, já velho, e o meu TCC era no Instituto Neymar Júnior, né? Meu trabalho de conclusão de curso era no Instituto Neymar Júnior. Eu já pensava em alguma coisa semelhante, né, para entregar para a sociedade. E a gente não tinha recurso nenhum para fazer isso. E você foi um dos responsáveis, que eu te incluo nisso, porque eu queria fazer uma coisa muito menor. Eu queria dar as informações suficientes para poder, né? Era uma coisa, poxa, que eu imaginava, falar, poxa, eu queria entregar informação. Eu queria entregar conhecimento, sabe, daquilo que mas eu queria que isso crescesse junto com a minha família.
Que não fosse só um posicionamento, olha, de uma instituição, uma fundação, que ao longo do caminho a gente, depois que as nossas atividades se concretizassem, a gente iria realizar. Eu queria crescer junto com o Instituto também. A gente não sabia se isso era possível, onde ia dar, mas a gente tinha fé de que, poxa, eu estou criando um cidadão, né? Meus filhos era necessário transformar eles em pessoas de bem, que pudessem ajudar o próximo, mas de que forma? Eu também queria ser ajudado. Talvez isso que eu como família, nós como família fizemos, entregamos para essa comunidade da Praia Grande, é porque a gente queria se sentir incluído também, né? Não, mas tem um aspecto que chama muita atenção, que é você fez tudo isso, a sua família fez tudo isso, mas os seus filhos não se beneficiaram disso. A sua família propriamente não se beneficiou. Então você fez tudo isso. Por que eu digo isso? Porque vocês já não viviam mais no bairro, estavam Sim. aqui na cidade vizinha. Ou seja, você fez tudo isso, vocês fizeram tudo isso pensando no outro, pensando em outras crianças, pensando em outras famílias que pudessem ter o que vocês não tiveram, que era esse ambiente mais inclusivo, um ambiente seguro, onde o pai pudesse trabalhar e saber que o filho... Então, essa grandeza desse gesto é que chama muita atenção. Ou seja, porque eu poderia dizer, não, eu fiz isso aqui porque o meu filho usufruiu de tudo, frequentou, e não aconteceu. Não. Isso chama muita atenção. Se eu tivesse imaginado tudo isso, a gente foi... Eu sempre acreditei em algumas coisas, sabe? Primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Eu acho que foi bem isso que aconteceu com a gente. E eu sabia que meus filhos não iam ter oportunidade de viver o que a gente estava entregando para uma comunidade como essa. Mas eu acredito que você fazer alguma coisa que eu... Porque essas oportunidades, quando você salva uma pessoa, quando você tira, olha quantas pessoas já passaram pelo Instituto Neymar Júnior. Mas quando você... a gente salvou gerações, se você pensar nisso. Nós estamos falando de 11 anos, mas você multiplica. Há 11 anos atrás, essa criança que entrou no Instituto, se ela estivesse... Com 7 anos, hoje está com 18. Está com 18. Então, nós salvamos gerações aqui. Salvamos gerações, talvez, de oportunidades. A gente sabe como o bairro onde nós chegamos para colocar o Instituto Neymar Júnior, a quem pertencia. Não era uma comunidade fácil de você chegar e colocar o Instituto Neymar Júnior. E por que você está colocando aqui nesse momento? Porque esses filhos não eram os meus filhos. Eu queria isso para os meus filhos. Mas eu tinha que convencer filhos de outras pessoas, entendeu? Que talvez não tinham a visão daquilo que eu queria para minha família e as oportunidades que queriam. Eu sabia que eu precisava apresentar oportunidades e conhecimentos para os meus filhos. E eu queria entregar isso para essas crianças, né? Onde meus filhos não tiveram essa oportunidade. Muito, muito interessante. Ou seja, em 2010 eu lembro bem de você chamar a atenção e a preocupação com essa questão de inclusão social, com a questão de preocupação de ampliar, principalmente expectativas, né, e perspectiva de futuro para essas crianças. E aí o Instituto em 2012 ele conclui o seu estatuto, né? Então ele... E tem outra coisa, as pessoas quando pensam que a gente... Cara, o principal fator nosso que a gente discute com a instituição não é só as crianças. As crianças é o menor dos nossos problemas. Mas porque a gente quer atingir quem? Você sabe, uma criança quando chega aqui, ela não pode chegar só. Exato. Eu preciso da companhia dos seus pais. Por que eu preciso da companhia dos seus pais? Porque uma criança, ela não influencia sua família. Por mais que ela possa buscar conhecimento aqui dentro do Instituto Neymar Júnior, quando ela chega na sua casa, ela precisa influenciar os seus pais. Se eles não tiverem no mesmo pensamento o que nós colocamos aqui dentro, por isso que a gente obriga hoje, é uma obrigação os pais estarem
frequentando o Instituto Neymar Júnior, porque não é sozinho que nós vamos conseguir trazer conhecimento, libertar essas crianças de crenças que talvez tragam a elas a autoestima de poder realmente conquistar alguma coisa, entendeu? Então, a gente precisa se sentir incluída, né? Se sentir incluído. Pertencer a algo. Quando no começo, a dificuldade que a gente tinha de evasão aqui era gigantesca. Porque todo mundo não acreditava na gratuidade dessa instituição. Peraí, tem alguma coisa acontecendo. O que nós vamos fazer no Instituto onde eles entregam tudo, desde o material até, né, as atividades, tudo gratuita? Tem alguma coisa? Nós estamos há 11 anos entregando para a Praia Grande tudo gratuitamente. Pois é, 2012 é feito o estatuto e consolidado o Instituto Neymar Júnior como uma associação civil sem fins lucrativos. Em 2013, inicia-se as obras numa área aqui de 8.400 metros quadrados, totalmente aproveitado. Pode acreditar, quem visita aqui, esses 8.400 metros quadrados, eles estão completamente aproveitados, divididos em dezenas de salas de aula, dezenas de espaços esportivos e atividades complementares. E isso traz aqui para a comunidade, para a sociedade, essa sensação que você citou, de inclusão e de pertencimento. E aí, a gente chama a atenção pelo seguinte, a gente abre as portas aqui em 2015 para escolas que estão num raio de até 2 quilômetros aqui do Instituto. As famílias, normalmente na economia informal, então, ou seja, a Praia Grande é uma cidade que não possui indústria, basicamente ela vive do setor de serviços e de turismo de final de semana. E essas crianças que frequentam essas escolas, que estão num raio de escolas municipais, num raio de até 2 quilômetros, que as famílias comprovem residência e a questão da renda, elas atingem, ou seja, as premissas básicas para integrarem o Instituto Projeto Neymar Júnior. Eu lembro bem que antes mesmo do Instituto ser edificado e ter essas instalações, foi feito um levantamento com essas famílias. Então, as famílias que integram o Instituto, elas não sabiam exatamente o tipo de estrutura física. Elas sabiam da ideia do complexo, mas elas não sabiam. Como é que foi pensar isso? Ou seja, que tipo de disciplina iria se aplicar aqui? Como que isso seria conjugado para receber essas famílias que até então não tinham o que elas encontram aqui no Instituto, como você falou hoje. Você está falando de educação, você está falando de lazer, você está falando de cultura, você está falando de saúde e você está falando de recreação. Como é que isso passou na tua cabeça ali para construir, não o prédio propriamente em si, mas essa ideia? Primeiro a gente pensou em atividades desportivas, porque eu acredito muito em repertório motor. Eu acho que, por mais que eu tenha um desportista do futebol, eu acredito em repertório motor, repertório social. Por que repertório motor? Para quê? Porque a gente, né, eu percebi com os meus filhos, as pessoas querendo que meu filho muito novo fosse um especialista do futebol, né? Que ele começasse a falar futebol, com 5, 6 anos, futebol até... sem ter passado por nada, sabe? Sem ele mesmo escolher naturalmente a atividade que ele desejasse. Então, quando você fala de repertório, a criança ela não pode ser especialista muito cedo, entendeu? Então ela precisa passar por todo tipo de atividade e ela mesma saber aonde vai se desenvolver. Nós tivemos experiências aqui que nós trouxemos aqui até do basquete. Hortência. A Hortência, Janete. E a Hortência, ela mesmo falou que era do ambiente de repertório. Ela começou no atletismo e foi se encontrar no basquete. Entendeu? Então, poxa, a gente via que estava no caminho certo já naquela época, porque realmente, quando você tem atividades lúdicas,
A gente, na nossa época, essas atividades lúdicas nos fizeram nos desenvolver. Eu lembro que a Hortência comentou conosco que ela, a iniciação dela tinha sido no atletismo. No atletismo. E ela, né, quando foi ver, alguém viu que ela... Mas por que você vai sair? Você tem a perna longa para isso, daqui a pouco. Estava no basquete. Exato. E foi a nossa rainha. Entendeu? Então, quando a gente percebe isso, eu acho que a gente começou pensando em repertório. Então a gente precisava unir também educação também nesse momento também, né? Alguma coisa, atividade que pudesse realmente a gente auxiliar essas crianças no seu contraturno escolar, né? E a gente foi criando isso. Eu acho que a gente foi desenvolvendo várias atividades. Quando a gente viu, já tinha um complexo, né? De atividades recreativas, sociais, lúdicas. E também colocamos para a família, né? Atividades que pudessem se integrar, saúde para todos. Pois é. Isso é importante para você que não teve a oportunidade ainda de visitar o nosso site, de visitar o nosso Instagram, de conhecer os nossos projetos. O Instituto Projeto Neymar Júnior está concedido numa plataforma de 10 classes educacionais. Então, na primeira hora que a criança, o jovem, o adolescente chega no Instituto, ele precisa seguir para as salas de aula. Essas salas de aulas, elas contemplam reforço de língua portuguesa, leitura e escrita, espanhol, língua francesa, língua inglesa, artes plásticas, matemática, robótica, informática, ou seja, um conjunto de 10 disciplinas que ele durante 10 dias precisa seguir essas disciplinas. Na segunda hora de permanência dessa criança, desse jovem adolescente aqui no Instituto, ele vai para o desporto, assim como o senhor Neymar está fazendo. Então, ou seja, você veja que existe uma integração muito importante entre a pedagogia e entre o desporto, que ressalta e permite aos jovens, durante esse processo todo que ele passa aqui, de 2 horas diariamente, gravitar em diferentes salas de aula, em diferentes situações educacionais para o convívio e também em 10 diferentes modalidades esportivas. Obviamente que aqui nós temos mais espaço para o futebol. Nós temos 4 campos de futebol de campo, nós temos 3 quadras de futebol de salão, mas nós temos judô, nós temos natação, nós temos basquetebol, nós temos o voleibol, nós temos o handebol, nós temos música, nós temos dança. Então, essa questão do repertório que você tão bem ressaltou aqui, ela é muito importante, principalmente para dar para o jovem, para dar para a criança essa possibilidade de que ele se descubra, não que seja imposto a ele. Não, isso. Se você olhar, até todos os ambientes são salas de aula, né? A gente resolveu, cada ambiente é sala de aula. O banheiro é sala de aula. Saber que a utilização do banheiro, o próximo precisa encontrar no mesmo estado que ele encontrou, entendeu? Que nossos colaboradores, mesmo que seja uma pessoa que limpa o banheiro, ele também é um professor. Um ato de convivência, ele é um ato de convivência, de respeito. Então, a gente foi aproveitando, não só para essas famílias, para nossas crianças, nossos alunos, mas os nossos colaboradores também. Exato. Participar, crescerem junto com a instituição, aprenderem realmente o que realmente o Instituto quer entregar, né, para essa sociedade. A gente começou o Instituto tentando organizar para crianças de 7 a 14 anos. E a sociedade nos cobrou para isso. O que nós faremos, né? Suas famílias nos cobrou. O que nós faremos com nossos filhos, senhor Neymar? Quantas vezes a nossa sala de aula começou no auditório? Que a gente palestrava para as famílias, para os colaboradores, para que pudessem, denominador comum, que era a formação dessas crianças. E realmente a gente viu a necessidade de ampliar, né? De levar as crianças dos 15, 17 anos, 11 meses. Sub-18, né? Com 18 Sub-18, até os seus 18 anos. E foi tudo desafio, né? Porque a gente teve que muito criar desafiador, junto. muito desafiador. Teve que criar junto. Fala, como que nós vamos fazer? Aí criamos um ambiente noturno, né? Nossa área que convivia não só os alunos, mas junto com os seus familiares. Muito bom. Isso que o Neymar está colocando, pessoal, é muito importante saber, porque, de acordo com a legislação brasileira, os jovens, eles só podem trabalhar formalmente com carteira registrada a partir dos 16 anos. Obviamente que você tem com idades inferiores a isso o programa Jovem Aprendiz, né, que é um programa de iniciação,
Mas, profissionalmente, o jovem ele só pode, pela legislação brasileira, ser elitista a partir dos 16 anos. Quando o Instituto Neymar Júnior ele foi aberto, então ele estabeleceu os seguintes critérios. Crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anos, foi o primeiro ano. E o sub-15, né? Quando esse jovem completasse 18 anos, ele teria, por óbvio que abandonar ou sair do instituto. Então, a família desenvolveu o programa noturno, que consiste em, a partir dos 16 anos, esse jovem passa a frequentar o Instituto Neymar Júnior a partir das 18 horas, onde ele permanece até as 23 horas. Dessa maneira, ele, com 16 anos, pode tirar sua carteira de trabalho profissional, pode ajudar a família a incrementar a renda numa atividade, ou até mesmo ele pode fazer cursos. Então o Instituto continua dando para ele essas 2 horas extras todos os dias no programa noturno que acontece todos os dias de segunda a sexta no Instituto Projeto Neymar Júnior. E aí uma questão muito importante que aconteceu, que você pensou o seguinte, poxa, legal, tem cultura, tem esporte, tem educação, tem diversão, mas tem que ter saúde. Aí criamos com parceiros, né? Os exames, né, que são os exames naturais, que são também os pré-requisitos para que as crianças possam fazer atividades físicas. Construir um banco de dados com a saúde dessas crianças. Imagina 11 anos, Neymar, você ter 11 anos armazenando informação sobre a saúde de uma criança. Quando nós chegamos aqui, encontramos crianças que não sabiam o que era fazer um exame, um hemograma, né? Por exemplo. E a gente conseguiu trazer não só para elas, mas para toda a família, né, através de parceiros nossos, que elas anualmente fizessem os seus exames preliminares, né, para que trabalhando pudessem. na prevenção. E hoje nós temos essas crianças todas mapeadas. Exatamente. Em sua saúde. Olha, o que a gente já encontrou e já se resolveu, né, são crianças saudáveis dentro do Instituto Neymar Júnior. Exatamente. O Instituto ele oferece cardiologia, psicologia, pediatria, enfermeiros, exames de coletas clínicas. Então, com essas parcerias que o Neymar está comentando, é possível que esse jovem que passa aqui 11 anos de sua vida, chegando aos 7, saindo aos 18 anos, você tenha um arquivo anual com toda a questão de saúde, com todo o acompanhamento que faz com que você previna e identifique doenças pré-existentes. Então, ou seja, o Instituto, na verdade, ele inicia pela saúde, posso dizer assim. Com certeza. Pela necessidade também que a gente tem de colocar uma criança numa atividade física, a gente precisava... Oftalmologia. Quantas crianças Se você não enxerga direito, como é que você aprende? Quantas crianças nós colocamos óculos, né? Que não tinha condição e tinham problemas em suas salas de aulas porque não aprendiam e tinham um problema visual que a gente conseguiu encontrar e detectar, né? E ela conseguiu realmente a gente encontrar o problema que ela tinha para se desenvolver dentro das suas escolas. Muito bom. E aí a gente, desde já, aquele agradecimento aos parceiros, né? Então a Visão Laser, através da família Colombo, Dr. Colombo, temos aqui um consultório totalmente equipado. Então todas as crianças, anualmente, no meio do ano, elas passam por um exame prévio para identificar anomalias, ou seja, se tem necessidade de lentes corretivas, armações, e tudo isso gratuito, pessoal. E aí a gente tem também a questão da cardiologia. Poxa, mas o Instituto, isso é muito importante a gente falar, o Instituto ele não visa desempenho, né? Ele não é rendimento. Não, não é. Aqui nós formamos cidadãos, mas não é por isso que nós não atendemos a questão cardiológica. E a gente tem aqui um consultório com o Dr. Felipe Sakabe, através da Angiocorp, que também prioriza a questão cardiovascular das crianças. Encontramos crianças aqui que usavam em suas residências a mesma escova de dente hoje também. Compartilhavam a escova de dente. Compartilhavam, né? Porque era entre pai, mãe, irmãos, a mesma escova de dente. E a gente conseguiu não só trazer conhecimento, né? Informação, que é a coisa mais importante. Porque o Instituto, eu acredito muito na informação, né? Eu acho que nós somos... A gente viveu muito tempo todo mundo dizendo que a educação realmente ela é fundamental. Ela é fundamental, mas ela
se ela não vier aliada com a informação, ela não traz você. Às vezes eu Precisa tenho... dar acesso a isso, né? Precisa Às realmente. vezes eu vou falar, às vezes você tem um médico bem educado, né? Que estudou em bons colégios, mas às vezes ele não tem sucesso financeiro suficiente, porque ele não teve a informação de como usar isso para ele. Às vezes você tem um pedreiro bem informado, que talvez não teve a mesma educação que esse médico teve, e talvez ele tenha um maior Mais sucesso êxito financeiro, profissional. mais êxito profissional. Exato. Não estou falando aqui só de dinheiro, mas de sucesso, sabe? Às vezes Sim, exatamente. alcançar dentro de sua profissão um êxito, porque talvez um deles tiveram informação. E quando você alia a educação com a informação, você consegue, que são coisas totalmente distintas, por mais que a gente possa falar, a informação e a educação, não. Às vezes elas, se você não tiver a informação dada de como utilizar aquilo que você aprendeu, isso não vai te levar aonde você quer chegar. E a gente faz com que o Instituto tenha tudo isso. Aí você me faz pegar uma carona muito legal, esse ponto que você levanta, que está muito ligado aos valores do Instituto. Essa questão que você ressalta e coloca, nos traz aqui para os nossos valores. Então o Instituto tem nos seus valores disciplina, responsabilidade, respeito e comprometimento. Essas são as bases, os pilares centrais do Instituto. Então, ou seja, você com comprometimento, com disciplina, com respeito e responsabilidade, você consegue receber toda essa gama de aula, de informação, de conteúdo, de saúde, e você aprender a sociabilizar com isso, a entender que você também, jovem, criança, adolescente e família, está recebendo isso para formar isso que você está falando. Ou seja, quando você recebe a informação, você precisa ter respeito por ela, você precisa estar comprometido com ela, você precisa ser disciplinado, né, e responsável. Então essas questões são muito presentes no dia a dia do Instituto e são os nossos pilares bases para isso. Fundamentalmente, Neymar, a gente oferece aqui no Instituto, além da oftalmologia e da cardiologia, também a questão dentária, né? Você comentou aqui, né, que as famílias, em virtude da sua carência de renda, e por serem insumos caros, elas dividiam e compartilhavam, por exemplo, uma escova de dente, né? Que tem a questão de transmissão de doenças e tudo. Então, com a vinda do Instituto e a divulgação e o tratamento dessas crianças aqui em 2 consultórios que o Instituto disponibiliza, foi importante conscientizar essas famílias, né, do uso individual desses itens e passando esses conteúdos, né, de educação. Então você veja o papel do Instituto Projeto Neymar Júnior na questão da saúde. Esses espaços eles estão disponíveis aqui para a comunidade da Praia Grande, de Jardim Glória, né, e bairros vizinhos, de segunda a sexta-feira, com profissionais. É muito importante colocar para vocês que o Instituto Projeto Neymar Júnior não trabalha com voluntariado. Não porque nós não queremos, é porque essa estrutura, Neymar, é muito complexa. Seria impossível para o Instituto, que possui 156 colaboradores, trabalhar com voluntariado. Ou seja, o Instituto abre às 5 horas da manhã e fecha às 23 horas. Você imagina se nós trabalhássemos com voluntariado. Então, essa questão de geração de emprego e renda, que atinge aqui a comunidade do Glória, também é uma grande contribuição do Instituto, geração de emprego e renda. Não, com certeza. Tudo começa nos nossos colaboradores, não adianta. Eu acho que, por mais que a gente possa pensar que a gente entregou para a sociedade o Instituto Neymar Júnior, estamos, criando cidadãos aqui, reunindo famílias, mas eu acho que quem mais aprendeu com isso, né? Porque se a gente falar de voluntariado, acho que os nossos profissionais, né, que a gente colocou dentro do Instituto, eu acho que eles ganharam mais que a gente, mais que todos. Com certeza. Porque quando você termina um ciclo, né, como a gente já viveu tanto tempo aqui, quem começou com a gente está até hoje sabe o quanto isso significa quando você vê uma criança, né, que hoje aos 18 anos tem o seu primeiro emprego, que te agradece pelo que você fez. Eu acho que essa recompensa
Eu acho que para todos, o que a gente sente também, né? Exato. Eu sinto. Quantas coisas aconteceram ao longo desses anos que a gente pensa em desistir, de falar, caramba, você não vai ter reconhecimento sobre isso. Por mais que a gente, né, se coloque nessa posição, e tem momentos que a gente fala, pô, mas como que a gente vai abrir mão de 12 mil pessoas, né? Porque se a gente falar, na hora que a gente coloca o Instituto aqui, nós estamos falando de quase 3 mil crianças que estão todos os dias aqui, Exato. mais os seus familiares. Justamente. Que se você multiplicar por 4, 5, beira de 10 a 12 mil pessoas por dia aqui, Exatamente. todos os dias. Frequentando impactadas mais de 10 mil pessoas. Impactadas diretamente, né? E quando você olha para tudo isso, né? Esse tempo que passou, aí vale a pena recompensar. Aí a gente sabe, né? O porquê que Deus permitiu que a gente continuasse nessa missão, nesse trabalho. Nós não temos mais 11 anos pela frente, a gente vai ter mais. Não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar atrás, não temos como chegar e falar, e eu, né? Exatamente. Porque hoje está entrando, todo ano está entrando novas crianças aqui. Justamente. Né? O Instituto, ele abrange aqui uma população e tem 156 colaboradores. Desses colaboradores, nós temos aqui funções muito estratégicas, por exemplo, nós temos na cozinha, nós temos cozinheiros, ajudantes de cozinha, nós temos aqui porteiros, nós temos a questão da manutenção, higiene. Então, a comunidade, ela é abraçada, por quê? Porque esses profissionais a gente pega aqui do entorno do Instituto. Então, o impacto que o Instituto causa imediatamente é justamente no poder da inclusão dessas famílias que vivem aqui no entorno do Instituto. Então, elas têm a sua carteira de trabalho assinada, muitas delas é o primeiro registro, já sendo pessoas maduras já. Então, esse papel do Instituto de gerar renda, gerar inclusão e trazer a sensação de pertencimento para essas famílias. Obviamente que aqui nós temos funções que exigem um grau de conhecimento maior, como a gente acabou de falar da área da saúde, nós temos aqui cardiologistas, nós temos pediatras, enfermeiros, dentistas, e não encontrando aqui na Praia Grande, a gente acaba pegando aqui da Baixada Santista nas nossas cidades irmãs, nas cidades vizinhas aqui. Então isso é o poder da inclusão, o poder de possibilitar o desenvolvimento da comunidade. E aí você traz o quê? Você traz a família que vive em situação vulnerável a se encontrar com profissionais de alto gabarito. Então você já vai aumentando o poder de convívio dessa comunidade, o que integra muito. E aí, o que a gente observa, Ney? A gente já observa aquela pergunta inicial que eu fiz para você, como era o Instituto lá atrás. Hoje, depois de 11 anos aqui, quando você vem aqui, você já nota, vamos dizer assim, uma mudança, não só no comportamento, mas da questão de estrutura. Você que gosta de construção civil, por exemplo, do próprio aspecto geográfico aqui da região, você já consegue ver isso. O que mudou, né? A gente na instituição? No entorno, né? No entorno. Você viu que tem hospitais, centros de compras, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Olha, para você ver, é um tempo muito curto, né? 11 anos, você ter um progresso gigantesco desse como a gente teve. Hoje são supermercados, são grandes empresas que estão ao redor do Instituto Neymar Júnior, porque a gente estava realmente, a marginal da sociedade, né? Queira ou não, Jardim Glória, vamos dizer assim. Exato. A Praia Grande é dividido por marginais, né? Tem imigrantes que passam bem na frente, mas tem marginais que dividem. Exatamente. Um para um lado mais social da praia, com mais valorização, e do outro lado nós estamos aqui do lado do mangue, para você entender, né? Não, antigamente era no lixão. Eu morei aqui quando o lixão aqui atrás do Instituto era ativado, né? Quando a gente sai da Praia Grande, acho que alguns anos depois, esse lixão... Esse aterro sanitário aí, ele é desativado. Ele é desativado. E hoje ele está esperando a sua compensação diária para poder ser feito alguma coisa, porque os gases demoram a saírem durante alguns anos. Da atmosfera, então, né? Precisa e para você entender o porquê, muita gente pergunta por que o Instituto Neymar Júnior está no Jardim Glória. Porque a família viveu aqui no Jardim Glória, a família construiu a sua casa aqui no Jardim Glória. Estamos aqui a menos de entre 500 e
e 600 600 metros do Instituto, ou seja, a família conhece a realidade, conhecia, conviveu no bairro. Então, um dos motivos do Instituto Projeto Neymar Júnior estar aqui no Jardim Glória é justamente pelo conhecimento e pela vivência que a família tem, né, e a convivência no bairro. Então, e a vulnerabilidade que tinha esse bairro, essa região, né? Entendeu? Era necessário ali. Hoje o Instituto, hoje o Instituto começou a... Nós estamos há 11 anos de atividade e ele está do mesmo jeito que a gente... Exatamente. Do primeiro dia. Do primeiro dia. Né? E a gente mantém isso. A gente mantém da mesma forma, com a mesma manutenção. As pessoas sabem o quanto eu sou exigente nos detalhes, como tudo tem que funcionar. Detalhista, né? Sou chato. Chato, é toque. Outro aspecto muito importante dessa contribuição do Instituto Neymar Júnior é se preocupar com a família. Você comentou em respostas anteriores aqui no nosso bate-papo que a criança, a criança é o menor dos problemas, né? Então, quando o Instituto foi pensado, você pensou também na questão da família. Por quê? Nos levantamentos que nós fizemos aqui na Praia Grande, a gente sabe que no Brasil o nível de escolaridade é super baixo. Então, era necessário trazer as famílias para entender o que se passava aqui dentro do Instituto. Então, foram abertas assim, a obrigatoriedade daquele pai responsável que tiver um jovem, uma criança, um adolescente no Instituto, ele tem que fazer parte do programa. Tem que fazer. É necessário para que isso... Poxa, como é que eu vou trazer informação para essa criança se eles voltarem às suas casas e os conflito, né? Gera um conflito com informação, né? Conflito de informação, né? Então, criança não evangeliza pai e pai não evangeliza filho, se não tiver a mesma informação dentro da existência dessa família. Então é necessário que a gente não só leve a informação, mas que faça o pai entender o porquê nós estamos dando aquela informação para a criança, entendeu? Muito bom. Para que realmente eles possam, junto a me ajudar, a nos ajudar a colocar a informação correta. Porque também a gente não sabe tudo. No dia que a gente achar que nós sabemos, porque a gente não sabe a realidade dessa família, né, dentro de suas casas. Então, quando os pais participam, eles nos trazem aquilo que é mais importante, né? Poxa, como conduzir seus filhos? Quais os problemas que eles realmente entender encontram? O que se passa aqui, o que é oferecido para eles. Porque aqui dentro é necessário eles dividirem as coisas. Convivência, né? Ter uma convivência saudável, porque cada um tem seu problema. A gente precisa entender que a nossa sociedade hoje, ela precisa de ajuda. Precisa e muito. Para você entender, aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior são oferecidas oficinas profissionalizantes para os pais. Então, por exemplo, desde corte de cabelo, manicure, maquiagem, confeitaria, panificação, segurança, cursos de recepcionistas, alfabetização de adultos. Então, atividades esportivas também. Então, aqui eles fazem hidroginástica, musculação, dança. Um repertório que procura seguir o mesmo repertório que os seus filhos têm. Então, com a intenção de incrementar a renda para essas famílias e que essas famílias frequentem o mesmo ambiente que os seus filhos, o Instituto amplia outra coisa, muito. Essas informações, e tudo somam, e são verdades, né? Porque são informações que eu entreguei para os meus filhos. Exatamente. Eu não trouxe nada que eu inventasse, entendeu? Eu acho que eram necessidades que nós tínhamos, que era necessário passar para essas famílias, entendeu? Daquilo que realmente me fez bem e fez ajudar meus filhos, a gente quer trazer, não só você quer trazer suas informações, aquilo que você acredita, que te trouxe até o cara que você é hoje, entendeu? O porquê que você escolheu o mundo das finanças, do mercado financeiro. É bom você falar isso aí, finanças, entendeu? Viu? É muito bom. Não, porque sabe porque a gente também faz isso aqui. Né? Sabe por quê? O Instituto custa. Ele não custa para as famílias, mas o Instituto, eu quero dizer para vocês que o Instituto ele tem um orçamento anual na casa de 10 milhões de reais. Então, pessoal, vamos fazer uma conta aqui por baixo.
Nós estamos no 11º ano, 10 milhões por reais. Rapaz, você já investiu aqui mais de 100 milhões de reais. Você está falando em valor, em finanças. Fora os valores de construção, né? Que nós tiramos isso aqui do chão. Isso estou falando só de atividade, né? Se a gente considerar mais 20 milhões aqui que foi empregado inicialmente na execução da estrutura, nessa estrutura de 8.400 metros quadrados, eu vou te falar aqui que o Instituto Projeto Neymar Júnior já investiu aqui mais de 150 milhões de reais. Com certeza, com certeza. Então, ou seja, tudo isso é um esforço muito grande, um esforço conjunto. Nós temos aqui, ninguém faz nada sozinho, você sempre fala isso. Nós temos que destacar aqui as parcerias, né? Os nossos colaboradores, os nossos parceiros que nos acompanham nessa jornada. E um dos motivos que nós estamos colocando esse canal de comunicação, o Poder da Inclusão, para falar com você, para contar um pouco dessa trajetória, é justamente trazer a visão dos parceiros, mostrarmos os parceiros que encontraram sinergia conosco ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada, e aí a gente vai bater papo com eles aqui. O quanto eles foram importantes. Muito. Né? Enquanto muito. esses caras... Sem esse elo, né? Sem essa corrente. Não, porque você falar de um parceiro que está agora com a gente é muito bom. É muito fácil você falar, mas daqueles que acreditaram lá atrás. Exatamente. Quando a gente não sabia onde ia chegar... Fundação Barcelona, por exemplo. A Fundação Barcelona é um parceiro que está aqui conosco e o Instituto ele começou a ser construído em 2013, quando o Neymar Júnior ele vai jogar no Barcelona. Então, por exemplo, a Fundação Barcelona ela trouxe para a gente um material pedagógico de apoio muito importante na formação e na consecução dos nossos primeiros passos. Em decorrência disso, as crianças, nesses 11 anos, têm contato com a cultura espanhola através do ensino da língua espanhola aqui. Então, isso que você coloca é muito importante. Então, você veja, essa trajetória do Neymar Júnior, da carreira do Neymar Júnior, acontece concomitante à vida do Instituto, ou a vida do Instituto acontece concomitante à trajetória do Neymar Júnior. E a cultura espanhola está impregnada aqui, através das salas de aula, que é uma herança dessas parcerias, por exemplo. Com certeza. E não tem como ser diferente. Dissociar disso, né? Caminham juntos. Assim como é a língua francesa, no período do PSG, né? E aí nós temos aqui, nós não estudamos árabe, mas, ou seja, a gente viveu um período na Arábia e a gente pôde presenciar o quão é parecido, né, a cultura árabe com a cultura brasileira, né? Então toda essa vivência e toda essa experiência que a gente teve ao longo da vida, principalmente no convívio no PSG, quando a gente viveu lá em Doha, que nos visitaram aqui, também nos ajudaram com a fundação do Catar. Então, o que o Instituto propicia para essas crianças e para a comunidade, né? Ou seja, um acompanhamento da vida e da carreira da família Neymar, trazendo para ela as mesmas experiências, né? Então isso também é um papel muito importante na questão do poder de inclusão, né, Neymar? Ou seja, essa questão cultural. Eu acho que hoje a gente está começando, né, um novo capítulo aqui. E o pode incluir, ele pode incluir. A gente sempre foi assim, né? A gente sempre nos fez como legião estrangeira. Exato. Por favor, venha para cá e nos ajude a ajudar essa comunidade, esse bairro, essas famílias, porque a recompensa a gente sabe que ela uma hora ela todos, chega, né? para todos. E é para todos vão ser beneficiados, todos vão ser atingidos. Você falou uma coisa aqui que é muito importante, você falou assim, puxa vida, quando esse jovem completou 16 anos, ele teve que ir para a noite ou então ele teria que sair. E quando o jovem completa 18 anos, então ele tem que sair do Instituto? Não. Acabou que o Instituto, através dessas mesmas parcerias e através das oficinas profissionalizantes, ele tem um programa aqui de trainee, que dura 10 meses após o jovem completar 18 anos, que é uma parceria com a Costa Cruzeiros, que é uma oficina profissionalizante dedicada à formação de mão de obra para trabalhar em cruzeiros marítimos. Quantos profissionais a gente já fez aqui que estão em alto mar aí mais de 8, 9 meses? Mais de 600 jovens que completaram 18 anos e que participaram do programa de trainee, hoje eles se encontram a bordo dos navios de cruzeiro da Costa Cuccieri. Então, ou seja, aquele jovem que chegou aqui há 11 anos atrás, sem muitas perspectivas, né, sem entender muito bem o que estava se passando,
ao completar 18 anos, foi dada a possibilidade para ele de firmar um contrato internacional. Não, e quem tem oportunidade de ir em cruzeiros, encontra os nossos alunos, né? Exatamente. Quantas vezes? Nós fizemos um cruzeiro anos atrás, exatamente, temático, que era do Neymar em alto mar, e a gente teve a grata surpresa, né, de encontrá-los, né? De vê-los dentro do cruzeiro, nos servindo, trabalhando. Cara, e eu puxei isso, né? A gente emociona a gente, né? Saber que esses caras estão felizes, começo, meio e fim, não? Falando em outras línguas. Isso. Né? Conhecendo o mundo, Europa, América, saídos aqui do Glória, que quando a gente comentou, né, essa questão da perspectiva, né, e de horizonte, de ampliação de mundo. Então, esses jovens, eles têm um contrato assinado com uma companhia internacional, ajuda na formação e no desenvolvimento de profissões. Então, lá você tem desde lavador de prato a camareiro, bartender, chefe de recreação, recepcionista, garçom, uma dezena de atividades dentro de um hotel flutuante que saíram aqui do Instituto. Né? E mais do que isso, né? Formando cidadãos e que vêm para fazer essa transformação que a gente fala aqui, vamos dizer assim, arquitetônica do Glória, né? Porque hoje, quando você chega aqui depois de 11 anos, você já nota uma situação melhor, né? Ou seja, no entorno. Por quê? Por causa da geração de renda e desenvolvimento. A gente vai para mais um ano de atividade e com a mesma energia que a gente começou, né? Porque não só a gente começa a ver como o Instituto não só transformou essas famílias, mas transformou a gente também, né? A gente sabe o quanto impactou, né? E quando a gente falava assim, caramba, com a vontade de desistir, de, poxa, não ter reconhecimento, a sociedade não enxergar o quanto a gente trabalha para isso. Mas quando você olha para trás e vê todas essas famílias, né? Exato. Olhando para a gente, trazendo seus filhos para cá todos os dias, eu acho que é o maior reconhecimento que a gente podia ter. Exatamente, pessoal. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o aspecto que o Pode Incluir vai contar para vocês. Porque quando a família do Neymar inicia esse projeto e começa a idealizá-lo, basicamente Neymar, Nadine, Rafaela e Neymar Júnior. Hoje, a gama de parceiros, a gama de colaboradores, então, ou seja, você veja que o gesto de vocês de iniciar um projeto apenas com a família, hoje você aglutina aqui no entorno dezenas, eu diria dizer centenas de parceiros que se juntaram à causa. Hoje é necessário que nós diminuamos para que o Instituto cresça. Hoje o Instituto Neymar Júnior já não está mais debaixo desses pilares, esses 4 pilares que eu me incluo. Entre o Neymar Júnior, a Rafaela, hoje o Instituto ele caminha sozinho. Uma abrangência muito maior, né? Caminha sozinho. Hoje ele não precisa. Antigamente, nós quando começamos a instituição aqui, a gente era todos os dias aqui, todas as horas, né? Precisava ter o nosso espírito, a nossa alma, o nosso jeito. Então, e hoje continua do mesmo jeito. Eu venho aqui de vez em quando. E você multiplicou esses anseios, esse desejo nos colaboradores e os colaboradores multiplicam isso e que isso vai gerando, né, essa cadeia. É como se fosse uma franquia de alma, sabe? De essência que a gente foi franqueando não só. A gente não conseguiu fazer outro Instituto Neymar Júnior em outros lugares. Mas a gente consegue se perpetuar essa essência nos nossos colaboradores, nas pessoas que estão aqui, sabe? Que elas conseguem não só entregar para eles aqui a nossa presença sem estarmos aqui todos os dias. Exatamente. Então, o Instituto Projeto Neymar Júnior, você que está aí, que está acompanhando esse bate-papo com as origens, com o idealizador do projeto, a gente está aqui contando um pouco para você dessas histórias. Se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é muito importante. Mais pessoas vão ter acesso a essas informações, vão conhecer um pouco mais sobre o Instituto Projeto Neymar, sobre a vida do Instituto Projeto Neymar, sobre o gol mais bonito que o Neymar Júnior já marcou na sua carreira, que fica aqui no Jardim Glória, na Praia Grande, pertinho aqui de São Paulo.
Neymar da Silva Santos, em nome da comunidade, em nome dos colaboradores, em meu nome próprio, da minha família, eu quero muito agradecer a iniciativa, a oportunidade que a gente tem de ter um dos maiores centros de educação, de desenvolvimento, de esporte, de cultura, de lazer. Se não for maior. Eu acho que é o maior, a gente viajou o mundo inteiro aí. E que ele continue formando pessoas, que ele continue com esse poder de inclusão, que ele continue com essa magnitude e, sobretudo, levando esse nome, né, que é um nome global, que é um nome mundial, que é o nome Neymar. Muito obrigado. Suas considerações finais, quer deixar uma mensagem, quer mandar aí para os nossos alunos, para a comunidade geral, convidar as pessoas para virem conhecer, para visitar o novo canal de comunicação. Eu quero agradecer. Agradecer não só quem colaborou com a gente, nossos profissionais, mas agradecer às famílias, né? Que acreditaram, que trazem seus filhos para cá hoje. Eu acho que isso não é uma vitória nossa, mas é uma vitória de todos, né? Exatamente. É uma vitória da Praia Grande, do Brasil. Grande. Eu acho que é uma vitória do país. Do país. E levar o nome do meu filho, né? A essência da nossa família. Eu acho que é só um agradecimento a todos, né? Temos muita coisa para fazer ainda. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita criança para você desenvolver. Exatamente. E vamos continuar trabalhando. Então pode incluir aí na sua agenda, pode incluir aí na sua lista de conteúdos o podcast de inclusão social do Instituto Projeto Neymar Júnior. Muito obrigado. Bem.